Bom dia, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender mais um pouco juntos e temos uma lição bem legal para a gente compartilhar hoje e aprender mais. E o título dela é Nicodemos, o discípulo oculto do Senhor. E vamos aprender um pouco desse discípulo que foi oculto, né? Que não foi muito divulgado na Bíblia, né? Sabemos pouco dele, né? E eu vou começar falando a respeito de quem era Nicodemos, que ele era, né? E Nicodemos era uma pessoa importante, ele era um príncipe judeu. Na Bíblia, em João 3:1, fala que Nicodemos era um príncipe judeu. E ele era também um membro do Sinédrio dos judeus, que era aquele conselho, uns principais judeus da época, os doutores da lei, né? E ele era um líder religioso, obviamente. Nossa lição tem como versículo-chave João 3:3, que diz: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? E eu posso dizer, né, como já falei, que Nicodemos é pouco mencionado na Bíblia, né? Ele aparece ali, mas quando Jesus trabalhava lá em Israel e também quando Jesus foi julgado, depois quando Jesus foi sepultado, quando ele é mencionado na Bíblia. E apesar de pouco mencionado, ele teve um papel bastante importante. Ele contribuiu muito para que Jesus cumprisse a sua missão. E em João 3 a gente vê o diálogo dele com Jesus, né? Ele tem um encontro com Jesus à noite. Jesus dá uma aula para ele, né? Jesus explica para ele, tira todas as dúvidas que ele tem. E vamos, no decorrer da lição, ver esse diálogo, entender o que Jesus fala para ele também. Aí eu pergunto para os irmãos, por que será, né, que ele procurou Jesus à noite? Uma pergunta tranquila de responder, né? Como ele era um doutor da lei, né, da época, um membro do Sinédrio, ele estava preocupado, né, com os outros judeus que eram amigos dele, né? Ele estava preocupado com a retaliação, estava preocupado com a opinião dos outros, né? E ele busca Jesus justamente por isso, à noite. E ele já curioso, né? Já vendo como Jesus agia no meio do povo, os milagres que Jesus realizava, as pregações de Jesus, ele via que Jesus não era um impostor, Jesus era realmente enviado de Deus. Só que ele quis tirar a prova, né? Ele quis conversar diretamente com o Messias e queria tirar algumas dúvidas que ele tinha a respeito do Evangelho. Então, irmãos, como Nicodemos já era um servo, já era uma pessoa que via Cristo com bons olhos, que estava buscando ele tratou Jesus com muita reverência, chamando de Rabi, de mestre, né? E agora vamos ler João 3, de 1 a 15, que é o texto básico da nossa lição e que mostra justamente o diálogo que Nicodemos teve com Jesus. Vamos ler?
Então, João 3, de 1 a 15. Nicodemos visita Jesus à noite. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu-lhe e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Então, irmãos, como vimos no texto lido, a gente percebe que Jesus se revela a Nicodemos, como Salvador do mundo, Salvador de todos que habitam no mundo. E diz que é necessário nascer de novo, mas aí Nicodemos entender como nascer de novo, voltar, um homem velho voltar ao ventre de sua mãe, e Jesus explica que não, que o nascer de novo é aceitar essa promessa, o Evangelho, perceber que ele era Cristo e que a gente tem que abandonar as coisas velhas, os hábitos antigos e nascer de novo, ser batizado. Nicodemos era um homem que naquele contexto era um homem íntegro, um homem de destaque na sociedade, era um príncipe dos judeus, e mesmo assim, mesmo sendo o que ele era, ele tinha que nascer de novo. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você tem um lugar de status na sociedade, o que importa é você reconhecer que Jesus Cristo é o único verdadeiramente Salvador e crer que Ele foi enviado pelo nosso Pai para nos salvar. E foi isso que Jesus mostrou, abriu os olhos de Nicodemos, que ele tinha que nascer de novo. Nicodemos era um conhecedor da lei, ele conhecia todo o Antigo Testamento, só que ele não compreendia os textos de Deus, que quando ele relacionava a vinda do Messias, que era Jesus Cristo. E Jesus cita o que ocorreu com os israelitas, no deserto, quando Moisés levanta a serpente de bronze e diz que todos que olharem e crerem para aquela serpente, serpente seriam curados e salvos, que o povo foi amaldiçoado, Deus enviou uma praga porque o povo estava muito rebelde, pecando, e o povo foi picado por uma serpente e se não fossem curados iriam morrer. E aí Moisés levantou uma serpente de bronze e disse:
como Deus tinha ordenado, que todos que crescem, ao olharem para aquela serpente, fossem salvos. E é da mesma forma, né? Jesus fala, né? Ele relaciona que quando a serpente fosse levantada, ele joga para o lado dele, né? Que quando assim importa que o Filho do Homem seja levantado, ou seja, é o que acontece, que Jesus morreu e depois ressuscitou e apareceu no céu para todos que ali estavam, né? E foi o que ele mesmo disse, que quando ele fosse levantado, quem cresce e visse que ele era o Messias ia ser salvo. Então é essa relação, a passagem do povo israelita no Egito com Moisés e Jesus, ao ser levantado para o povo naquele momento, quando ele ressuscitou e o povo cresce e olhasse para ele, com certeza eles seriam salvos. E eu vindo essas coisas, né, conversando com Cristo, Nicodemos abriu os olhos, ele creu e reconheceu que Jesus era o Messias. Nesse momento, creio eu que ele já vinha seguindo a Cristo, percebido que realmente ele era o Messias. Ele, após esse diálogo, então, ele deve ter tido certeza e nesse momento ele nasceu de novo, né? E é o que eu disse, né? Nicodemos era um homem de destaque, era um senhor, né, dos judeus, um príncipe. E Deus não escolhe, pode ser qualquer um, inclusive os ricos, né, que na própria Bíblia nós temos passagens que dizem que é muito difícil um rico herdar o reino dos céus, né, devido ao que ele tem na terra, às vezes suas posses, o poder que ele tem, isso o cega e o torna-se autossuficiente, deve imaginar que ele não precisa de mais nada, mas não é. Nessa passagem de Nicodemos a gente percebe que Deus usa até o rico. Pode ser mais difícil a salvação dele, mas se a pessoa buscar e se arrepender e perceber que Jesus é o Messias, até mesmo rico, Deus age na vida dele. E com o passar do tempo, né, a Bíblia diz que Nicodemos não declarou publicamente que ele era um seguidor de Cristo. Também não foi o único. Na Bíblia temos passagens que dizem que ele não foi o único um homem de destaque que não declarou que era seguidor de Jesus. E isso é de se entender, porque eles eram... Nicodemos, por exemplo, era um homem de destaque, ele tinha medo das retaliações. Como pode um doutor da lei, um príncipe dos judeus, falar assim publicamente que ele era seguidor de Jesus Cristo? Ele meio que deixou isso oculto e continuou seguindo sua vida, mas tendo convicção no seu coração de que Jesus era o Salvador, o Messias. E mais tarde, quando Jesus foi julgado, né, Nicodemos estava presente e levantou sua voz em defesa de Jesus. Ele questionou os outros membros do conselho, né, do Sinédrio, a respeito de Jesus, porque Jesus estava sendo condenado e ele no versículo de João 7, 50 e 51, ele fala em defesa de Cristo que Jesus estava sendo condenado e eles não pararam nem para ouvir o que Jesus tinha a dizer, o que ele tinha feito de errado. Mas aí os judeus da época ignoraram isso, falaram que ele nasceu na Galileia, e por nascer na Galileia
ele não tinha esse direito, porque não existe nenhum profeta que nasceu na Galileia. E ocorreu que deu no que deu, né? Jesus foi condenado à morte de cruz. E ocorreu que quando Jesus foi condenado, morto na cruz, Nicodemos também ajudou no sepultamento de Cristo. Foi outro papel importante que ele desempenhou. E foi juntamente com José de Arimateia, eles, após Jesus morrer, eles sepultaram Jesus, né? E levaram para aquela gruta, depois fecharam aquela pedra enorme. E Nicodemos, ele contribuiu com alguns utensílios que eram utilizados na época, né? E que eram de grande valor, e contribuiu para o sepultamento de Jesus Cristo. E isso segue o que? O plano de ressurreição. Nicodemos fez o sepultamento, ajudou no sepultamento, e isso contribuiu para que o plano divino da ressurreição fosse feito, né? Porque depois que Jesus ressuscitou, eles abriram aquela gruta e viram que Jesus não estava mais ali. Essa é uma grande ajuda também que Nicodemos realizou, né? Para o cumprimento da ressurreição, da promessa. E com base na vida de Nicodemos, o que ele passou, o que ele fez, né? A gente aprende muita coisa. A gente vê que um homem, mesmo sendo o que ele é, igual como ele era, um homem muito importante na época, um príncipe, um membro que estava lá entre os que estavam condenando a Cristo, né? Os outros fariseus, doutores da lei, né? Mesmo ele estando nesse meio, ele foi salvo. Ele viu o poder de Deus em Jesus. Ele viu o que Jesus havia vindo fazendo, né? Os milagres, as salvações que Jesus fazia, o que Jesus falava, ensinava o povo. Ele percebeu que ele não era um homem comum, não era um impostor, realmente era o Messias, o Filho de Deus. E buscou a Deus, e Jesus falou com ele diretamente o que ele tinha que fazer, que era nascer de novo. E o que a gente pode atribuir hoje, levar, né, para o que a gente vive hoje em dia, é que muitas vezes a gente vê pessoas importantes, um presidente, um prefeito, qualquer uma pessoa bem sucedida, que a gente pensa, pessoa rica, só pensa nela, tal, mas não, Deus pode agir também no meio desse povo. E outra coisa que Nicodemos também nos faz refletir, que a gente, né, a nossa fé, o que impede a gente de falar de Jesus, né? Na época ele vivia numa situação difícil, né? Que se ele se revelasse seguidor de Cristo, ele podia até ser linchado e expulso da sinagoga, né? Como está na palavra. Mas a gente tem falado da nossa fé, a gente tem coragem de assumir que somos cristãos. E se a gente eu não sei se os irmãos já passaram por isso também, né? Porque é comum também hoje em dia, né? Muitas pessoas condenam o evangelho, não conhecem e veem o que vê hoje aí. A gente vê falso evangelho na televisão, pessoas que pedem dinheiro em troca da salvação. Hoje realmente está difícil também a gente às vezes falar publicamente: não, eu sou da igreja tal, sou batista, sou cristão,
vezes a gente pode até ser condenado também, né? Não uma forma que talvez seria Nicodemos, mas importante para a gente mostrar, né, a nossa fé, o que nós cremos, para que outras pessoas também possam nascer de novo. E é isso aí, irmãos. Nossa lição chegou ao fim. Espero que tenham aprendido alguma coisa.